Bom, pessoal, começaremos então agora um exemplo aí de um programa do MIPS, desse MIPS proposto, né, que implementaria isso que nós vimos na outra parte da aula, que seria carregar dois operandos no register file e executar uma operação de soma, tá? Esses dois operandos que eu chamei aí de operando A, tá? E operando B. Então, basicamente, a gente vai dar um load A, depois a gente vai fazer um load B, tá? E depois a gente vai fazer um A mais B, tá? Então, é claro que se aplica aqui tudo que foi discutido na outra parte da aula sobre o pipeline hazard, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar em sequência essas instruções, mesmo sabendo do problema do pipeline hazard, porque o foco aqui vai ser entender as informações nos registros e nas memórias, tá certo? Então, por isso eu fiz essa planilha. Basicamente, ela é como se fosse uma fotografia da arquitetura do MIPS. Então, aqui a gente tem a memória de programa, seria toda essa parte aqui, tá? Depois a gente tem a memória de dados e depois o register file. Então, são 32 registros, né? Do 0 até o 31. Aqui eu botei algumas posições de memória, botei 11 posições de memória aí, do 0 até o A. Então, tem 8 dígitos hexadecimais, porque a arquitetura é de 32 bits. Tá? Então, meu barramento de endereço tem 32 bits, significa que eu consigo endereçar até 2 elevado a 32, que dá 4 GB. 4 gigabytes? Não. A parte de dados também tem 32 bits, então 4 GB words. Tá? A gente denomina de words esse grupamento de 4 bytes nessa arquitetura. Tá? A memória de programa aqui tem duas tabelas distintas, porque, como a gente vai ver, existem alguns padrões de instruções, tá? Alguns tipos, que é chamado aqui, na verdade, de formatos. Tá? Na verdade, a gente tem basicamente 3 formatos, tá? O formato I, o formato R e o formato J. Então, essa tabelinha vai para as instruções de formato I e essa tabelinha vai para as instruções de formato J. Desculpa, para as instruções de formato R. As instruções de formato J, nós não estamos considerando. Seriam as instruções de jump e de branch, que eu retirei a fim de facilitar, tá? Porque essas instruções, elas envolvem aqui, vamos dizer assim, um apêndice nesse controle, tá no controle aqui, ó, que dificulta um pouco mais a implementação do circuito. Tá? Então, eu removi esse tipo de instrução para ficar mais fácil o projeto. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira instrução que a gente teria no nosso projeto, né, no nosso programa aí, seria o load A. Tá? Então, aqui não está em formato de mnemônico do assembly desse processador aí, tá? Então, estou colocando aqui um pseudocódigo, assim como foi colocado na apresentação. Então, primeiro load A, tá? E vamos seguindo em frente. Então, o mnemônico do load A, eu não sei ainda, eu não mostrei para vocês uma coisa que é fundamental para eu trabalhar com processador, que é o instruction set, tá? O ISA. Então, aqui no instruction set, eu vou passar para vocês essas instruções, tá? Essas codificações das instruções, que é o instruction set. Lá no guia do trabalho, vai estar exatamente como está aqui, ou seja, o que eu quero que vocês implementem são as instruções em destaque. No caso aqui, as instruções em cinza. Tá? Mas qualquer outra instrução que esteja em destaque, que esteja numa cor diferente de branco aí, vocês vão implementar no trabalho. Tá? Então, aqui nas instruções do formato I, ó, formato, aqui é a letra I, tá? Então, a gente tem o load word, que é justamente o que eu quero. Eu estou considerando que esse operando A, ele é uma word, uma palavra de 32 bits. Então, o load word, o mnemônico é LW e o formato é I. Deixa eu escrever isso lá já.
o mnemônico é LW e o formato é I. Vou escrever minúsculo aqui que fica mais claro o I, né? Não dá aí ambiguidade com L, né? Escrevi minúsculo. Então, percebam que a parte da tabela, que essa parte aqui que eu estou selecionando agora, ela está em vermelhinho. Por quê? Porque essa é a parte da codificação em si. E aqui eu vou escrever os dados em decimal, tá? Só para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, a arquitetura de 32 bits, as instruções também terão 32 bits. Então, esses números aqui é justamente a quantidade de bits de cada uma das informações que estarão nessas colunas. Então, aqui eu tenho, primeiro, os 6 bits mais significativos, depois os 5 subsequentes, os 5 subsequentes e o restante dos 16. Se a gente somar aqui, ó, 5 com 5, 10, e 16, 26, mais 6, 32. Então, vou ter aí os 32 bits, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Na parte vermelhinha também vou ter os 32 bits. Porém, percebam que eu tenho um número de grupos diferentes do que eu tinha aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai colocar as instruções do formato I e aqui a gente vai colocar as instruções do formato R, tá? Então, elas vão ter codificações diferentes. E aí a gente vai ver aí como é que isso vai trabalhar, tá bom? Uma outra coisa para a gente entender aqui é o seguinte: nesse trabalho, a gente vai partir do pressuposto que alguns dados já estarão na memória. Então, a gente viu que em FPGA, a gente consegue já inicializar uma memória com dados. Então, as memórias presentes na FPGA, elas são memórias do tipo RAM, mas através do bitstream, no caso da Max10, a gente tem um trecho de memória flash que vai conter essas informações que inicializarão a memória. Então, é como se tivesse um bootloader, tá? E aí ele descarrega essas informações na FPGA. Então, a nossa memória RAM, mesmo na hora que eu desligo o FPGA, ela perdendo essas informações, na hora que eu religo, esse procedimento vai carregar de novo essas informações na memória. Então, ela vai funcionar como se fosse uma memória ROM, tá? Então, eu vou colocar os dados em posições distintas aqui, tá? Então, eu vou colocar como se o nosso dado A estivesse aqui, tá? E como se o nosso dado B estivesse aqui. Eu vou colocar dessa forma. Aqui, me desculpem, eu tinha que ter apagado isso daqui, tá? Então, e aqui o nosso register file. Então, imagina o seguinte, eu acabei de inicializar o nosso processador, então, em tese, o nosso register file, o conteúdo de tudo está zerado, tá? Eu posso imaginar que foi dado um reset aqui. Eu já falei também que essa arquitetura, o register file, alguns desses registros têm funções específicas, mas no caso aqui, não vem ao caso, né, isso. Então, eu estou deixando todos eles como registros de propósito geral. Então, posso imaginar que todos eles são utilizáveis pelo programa do usuário, tá? Então, e todos eles estão inicializados com 0. Então, essa daqui é a foto inicial da memória de dados e do register file quando eu ligo a arquitetura. Agora, eu ainda não tenho dados na memória de programa, e eu tenho que ter. Então, um processador ele não faz nada se não tiver um programa, não é isso? Então, vamos aprender como que a gente codifica essas instruções. Primeiro, o exemplo do load A. Lembrando que eu quero carregar esse dado A, tá, no register file, em algum dos 32 registros do register file. Então, esse dado A está aqui na posição 2 da memória de dados. Então, vamos lá de novo no instruction set, para a gente ver como é que é essa codificação. Então, olha lá, os 6 primeiros bits, eles são sempre 35. 35 é a identidade da instrução load word. Então, esse cara aqui, o nosso controle, quando ele receber uma instrução aqui, ele vai checar esses 6 primeiros bits. Se esses 6 primeiros bits forem 35, então ele já sabe que os 5 subsequentes é o registro fonte, que é RS, e o RT é o registro target para instruções do tipo R, tá? E os últimos 16 é um offset. Então, a gente vai ver o que seria esse offset, tá? Então, olha lá, 35
depois é o RS, RT e offset. Então a gente vai escrever aqui, ó, 35. Tá? Ah, professor, e agora? O 35 é uma constante para instruções do tipo load. E o restante? Então, o restante é o seguinte, eu botei essa legenda aqui, o RS é o registro fonte e o RT é o registro target. Ou seja, o registro fonte é onde eu vou ler algum dado. Pô, professor, mas eu não estou querendo carregar o dado da memória no registro, o que eu vou ler do registro? Essa arquitetura, pessoal, ele não tem aquele modo de endereçamento direto que nós tínhamos lá no HCS12, tá? Então, que é uma arquitetura CISC. Então, arquiteturas CISC têm modos de endereçamento mais complexos mesmo, tá? Essa é uma arquitetura RISC. Então, é um conjunto de instruções restritos, né, reduzidos. Então, geralmente a gente tem modos de endereçamento que são poderosos, mas a gente não tem muitas variedades de modo de endereçamento. Então, aqui eu tenho que o modo de endereçamento padrão aqui no MIPS, ele é um modo de endereçamento indexado por registro. O que isso significa? Significa o seguinte, que o endereço onde eu vou ler uma informação, ele é igual a o offset mais quem? O conteúdo de RS. Eu coloquei entre colchete porque é a sintaxe que a gente usa para dizer que é o conteúdo de RS. Tá? Então, o endereço do dado A, vou colocar assim, o endereço do dado A, vou colocar nessa linha aqui de cima, para depois eu poder escrever o outro na linha de baixo. Então, o endereço do dado A é igual ao offset mais o conteúdo de RS. Tá? E eu sei que isso daqui, pessoal, isso daqui tem que dar o quê? Tem que dar 2. Ah, professor, como é que o senhor sabe que tem que dar 2? Porque a informação, o dado A, está na posição de memória 2. Tá? Então, offset, eu posso escrever qualquer coisa, desde que somado ao conteúdo do registro RS. Então, RS aqui não é que exista um registro fonte, tá, pessoal? Esse RS é qualquer um dos 32 registros do register file. Então, eles são numerados de 0 a 31. Por exemplo, se eu quiser usar o conteúdo do registro 3, eu passo 3 aqui, ó. Poderia passar 3 aqui, ó. Então, não é que ele vai pegar 3, tá? Não é que ele vai pegar 3. Ele vai pegar o conteúdo do registro 3, que é 0. Que é 0. Tá? Então, se o conteúdo do registro 3 é 0, vamos preencher lá. Se o conteúdo do registro 3 é 0, então eu tenho que o meu offset mais 0 é igual a 2. Ora, então o meu offset tem que ser igual a 2. Tá? Então eu tenho 2 mais 0, que é igual a 2. Então o meu offset vai ter que ser 2. Por quê? Porque o conteúdo do RS, que aqui eu estou usando o registro 3, é 0. Tá? E o RT é o registro target, ou seja, é onde a informação, o dado A, né, vai ser salvo no meu register file. Então, vamos supor que eu queira escrever o dado A na posição 6 aqui. Ó. Então, aqui que eu quero que faça aparecer o A, depois que seja executada a instrução load A. Então, em RT, eu vou ter que escrever 6. Então, em RT, vou escrever 6. Vamos fazer mais uma, load B. Opa, load B. Então, load B também é um mnemônico LW, também é do tipo imediato e também é 35, é a mesma instrução, tá? Só que agora o dado B, ele está numa outra posição da memória, que é a posição 3. Então, quem que é o RS que eu vou usar? Bom, o 3 continua 0. Posso usar o 3 de novo nesse caso aqui, ó. Tá? Mas vou modificar só para ficar aí
porque senão depois na cabeça de vocês eu só posso usar o 3, tá? Então, vou colocar aqui o endereço 31. Poderia usar o registro 31. O registro 31 tem 0. Então, se eu pegar e escrever aqui, ó, o address do dado B, vai ser igual a, de novo, nosso offset, mais o conteúdo de RS, que é igual a... Já vou fazer direto aqui, viu, pessoal? Então, o RS que eu estou usando é o 31. Quem que é o conteúdo de 31? O conteúdo de 31 é 0. Então, eu tenho aqui, por hora, vou fazer direto não, vamos fazer de novo tudo. Offset mais 0 é igual a quem? Então, de novo, agora eu vou ter que colocar o que no offset? 2? Não, vou ter que colocar 3, porque B está no endereço de memória 3. Então, aqui eu tenho agora 3 mais 0, que é igual a 3. Então, aqui eu vou colocar 3. E o registro de destino? Poderia usar qualquer um dos 32 registros, com exceção dos 6 agora, né? Senão eu vou sobrepor a informação. Lembrar que depois eu vou precisar somar A mais B. Então, eu não posso perder a informação A aqui, ó. Tá? Lembrando também que essa arquitetura ela só realiza opções lógicas e aritméticas em operandos presentes no register file. Então, eu não posso sobrescrever o A. Tá? Vamos supor, então, que eu vou escrever esse dado B aqui no registro 10. Vamos supor aqui no registro 10. Tá? Lembrando que está em decimal, tá, pessoal? Por isso que eu vou escrever 10 aqui. Está tudo em decimal, essa codificação. Então, já fizemos aí o load A e o load B. Vamos fazer agora a operação de soma. Lembrando que, se eu fizer na sequência load A, load B e o soma do A mais B, a gente vai ter o problema do pipeline hazard, as informações não estão presentes ainda no register file. Lembrar do pipeline, as coisas têm uma latência aqui para acabar acontecendo, tá? Então, mas o nosso programa, porque inclusive no trabalho eu estou propondo que vocês façam 2 programas já juntos na memória. Um que vai dar o problema do pipeline hazard, porque vocês vão fazer load A, load B, faz as somas, faz as operações aritméticas que eu estou pedindo, e aí vai acontecer o problema. E depois vocês insiram as bolhas, fazendo um novo programa com bolhas no pipeline, para que o problema do pipeline hazard não mais aconteça. Então aqui vamos lá, o edge, vamos escrever do mesmo jeito que eu estou escrevendo, A mais B. Então, aqui o mnemônico é o edge. Vamos lá ver? Então, aqui, ó, edge. Formato R, mnemônico edge. De novo, os 6 primeiros bits, quando são 0, eles identificam instruções do formato R. Ó, todas as instruções do formato R aqui, ó, tem os 6 primeiros bits 0. Tá? Então, por isso que a gente usa esses 6 primeiros bits para identificação do formato da instrução. Então, 0. Depois eu tenho RS, RT e RD agora. Então, tem uma legenda lá que a gente vai ver o que seriam esses registros. Depois eu ainda tenho 5 bits, que é 10, ó, é padrão, 10, e os últimos 6 é 32, é padrão. Tá? Então, esse 32 aqui que identifica que dentro do formato R, essa instrução é uma instrução de add. Percebam que o add unsigned já é 33, o subtract já é 34 e assim sucessivamente. Então a gente já sabe que esses últimos 6 bits é 32 e os penúltimos 5 aqui são 10. E os 6 primeiros, 0. Então vamos escrever essas informações aí. Então aqui é 10, aqui é 32 e aqui é 0. Então já foram aí 17 bits, tá? Tá faltando 15. Tá faltando esses aqui, ó. Então, olha lá a nossa legenda. Quem que é RS agora? Source Register 1. E RT? Source Register 2.
Porque agora, ó, eu vou operar com 2 operandos que já estão presentes no meu register file. Então, eu teria os operandos, 2 operandos, então por isso que é RS e RT usado como operandos fonte. Operando fonte 1 e operando fonte 2. E aí o RD é o nosso registrador de destino, porque o resultado dessa operação A mais B, ele não é salvo diretamente na memória de dados. Ele não é salvo aqui, tá? Ele é salvo no register file. Se eu quiser depois salvar ele na memória, eu tenho que usar uma instrução do formato I chamada store word. Aí eu vou armazenar essa informação, que a gente vai fazer ela aqui também depois, tá? Então vamos lá, quem que seria o meu RS? É o registro fonte 1. A minha informação, ela tá lá no 6 e no 10. Tá? Então eu vou ter que escrever aqui, ó, 6. Vou escrever aqui 10. Como é uma operação de soma, pessoal, não teria problema de eu permutar esses 2 valores, tá? Não tem problema nenhum. É uma operação de soma aí. E o registrador de destino? Então eu posso escolher um lugar que não seja o 10 ou que não seja o 6, tá? Ou até posso sobrescrever, tá? Já que eu já teria realizado a operação, poderia sobrescrever o A ou o B aí sem problema nenhum. Mas como ainda tem outros 30 registros, vou salvar aqui no registro 1. Tá? Então, vou salvar aqui no registro 1. Então, esse cara vai receber o A mais B. Então, eu vou escrever aqui RD 1. Então, já fizemos aí nossa operação de soma. E agora eu teria, por último, o store, vamos fazer assim, A mais B. Então, vamos procurar essa instrução de armazenamento lá no nosso instruction set. Então, aqui eu tenho store word. Mnemônico SW, também é formato I, 43. Tá? Então, SW, store word, também é formato I, só que aqui é 33. Tá? E agora, como é que eu trabalho? Então, eu também tenho que computar um endereço, tá, pessoal? É computado da mesma forma, tá? Só que agora o caminho é o inverso. Ao invés de eu trazer da memória para cá, como eram as instruções de load, word, agora eu vou fazer esse caminho aqui, ó, na instrução de store word. Tá? Então é isso aí que eu vou fazer. Vou apagar isso aqui para o desenho não ficar poluído. Beleza. Então como é que eu vou fazer? Bom, então, primeira coisa, quem que é RT? Target Register, tá? Então, é o registro aqui ainda, ó. Então, aonde que está o A mais B? Desculpa. Isso, aonde que está o A mais B? O A mais B está no registro 1, tá? Ele está no registro 1. Então, eu vou passar aqui, ó, 1. Tá? Por quê? No meu register file, aonde que está o dado que eu vou querer salvar na memória? Ele está no 1. E agora o endereço efetivo. Então, vamos supor que eu queira salvar esse resultado nessa posição aqui, ó, 09. Então, eu quero que o A mais B venha para cá, no 9. Então, eu tenho que fazer com que a soma do conteúdo de RS mais o offset dê 9. Tá? Então, vamos supor que eu passo o RS aqui, ó, 0. Passei o RS 0. Tá? Então, passei o RS 0. Vai ficar
0 mais alguma coisa tem que dar 9. Então, implica que o offset tem que ser 9. Porque se eu pegar 0 mais 9, dá 9. O endereço efetivo está aqui. Tá ok, pessoal? Então, esse seria o nosso programa, a codificação, tá? Lembrando novamente que nós temos o problema do pipeline hazard. Então, se essas instruções fossem executadas na sequência, sem bolhas, eu não vou ter a execução correta.